Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira. Que prazer em ter você aí do outro lado, você que me acompanha toda semana. Para você que é novo no meu canal, seja muito bem-vindo também. Aqui no meu canal, toda segunda-feira, eu trago uma palavra de reflexão, algo para animar a nossa semana, né? Que na segunda-feira, às vezes, as pessoas estão um pouco aborrecidas de um final de semana que passou aí curtindo, descansando, e na segunda tá aquela preguiça, né? Isso todos nós passamos, não é verdade? Mas não, nós temos que nos animar. Então, quando nós escutamos algo, nós podemos refletir e isso vai trazendo, né, bênçãos e benefícios para nossa vida. Então, aproveitando, você que ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o joinha, não custa nada, já compartilha com as suas redes sociais e assim nós vamos ampliando, né, esse canal para que outras pessoas também possam escutar a palavra do Senhor. Essa semana eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o que é mais fácil. Para a gente poder, né, para poder entrar nesse assunto, eu vou ler um versículo que está lá no livro de Mateus, no capítulo 17, e o versículo é o 27. E diz assim: Mas, para que os não escandalizamos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, ou seja, uma moeda. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Bom, eu apenas li esse versículo isolado, mas eu vou dar uma pincelada na história. Aqui, os cobradores de impostos foram atrás, chegaram até Pedro. Pedro é um pescador. E falaram: teu mestre, Jesus, né, não paga impostos? E Pedro disse sim, e entrou em casa. E Jesus já sabia o que ia passar, então Jesus lhe deu a ordem de ir pegar um peixe, né? Falou: Pedro, né? Enfim, falou outras coisas que tá aqui, mas eu não vou me atentar nisso, senão nesse versículo em si, que Jesus falou a Pedro: vai, pesca, joga lá no mar, o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, dentro vai ter um estáter. Estáter era uma moeda de ouro ou de prata, que na época existia. E então paga o imposto, tanto o meu quanto o teu. Ou seja, nós podemos tirar dois ensinamentos daí. O primeiro é, Jesus já está nos ensinando, né, que nós devemos cumprir com a lei, pagar os nossos impostos, nossos tributos, né, isso é lei. Nós precisamos obedecer às regras que nós estamos aqui na terra para cumprir os mandamentos, as regras que são impostas, né. Então, se você trabalha, se você tem uma empresa, você precisa ser honesto e pagar os seus impostos, né? Então isso é uma coisa, mas não é nisso que me chamou a atenção. A outra coisa que me chamou a atenção nessa história de Pedro foi o seguinte: como pode? O que seria mais fácil para Pedro, né? Se eu sou uma pescadora, se eu estou no lugar de Pedro, Jesus fala: pesca um peixe e dentro da boca vai ter uma moeda, né? Eu penso assim, que poderia ter olhado para Jesus e pensado: tá bom. Sair lá fora e pensar: gente, eu vou pescar peixes, vou vender esses peixes e com o dinheiro da venda eu vou pagar o imposto, porque abrir a boca de um peixe, do primeiro peixe, e já ter uma moeda, né? O lógico, o mais lógico, né? Podia ter passado pela cabeça de Pedro, seria isso: pescar os peixes, vendê-los para depois pagar o imposto, né? Mas Pedro, ele tinha a convicção de que aquilo que Jesus estava falando é o que ia acontecer, era o correto. Então Pedro creu naquela palavra de Jesus, foi lá e fez conforme a ordenança de Jesus. Mas aí eu parei para pensar, e muitas vezes, como nós escutamos a palavra do Senhor, como nós escutamos a direção que Deus tem para nós, e nós acabamos fazendo da nossa parte. E eu me lembrei de uma história que aconteceu alguns anos atrás, onde eu e meu esposo, a gente queria fazer algumas coisas, mas nós não tivemos muita paciência, porque para esperar o momento, né? Então a gente queria fazer umas reformas e tal, em casa, enfim, algumas coisas que nós queríamos, mas nós não esperamos, né, ter aquela condição, organizar a nossa vida financeira, não. A gente foi lá e fez um empréstimo. E no momento, esse empréstimo foi uma maravilha, a gente conseguiu fazer tudo o que queria e tal. Mas quando você faz o empréstimo, as prestações vêm.
E então chegou uma época, né, uma altura, alguns meses, a gente começou a sentir que aquele dinheiro estava nos fazendo muita falta, né? Que todo mês nós estávamos com uma parte do nosso pagamento comprometido. Então, ou seja, nós não calculamos lá atrás, né, o que poderia acontecer para frente, né? Se nós tivéssemos alguns problemas, se nós tivéssemos algumas coisas, né, alguns gastos extras que todo mundo tem, se nós íamos estar dentro, né? Não fizemos aquele balanço, sabe? Olha, nossa ganha é tanto, nossa despesa é tanto, nós precisamos tirar um valor, reservar, se nós apuramos, passa alguma coisa. A gente não fez isso. Nós fizemos da nossa maneira. E isso não é o que a palavra do Senhor nos ensina, né? Deus sempre ensina, em Provérbios principalmente, ensina muita coisa para você organizar, administrar a tua vida pessoal, financeira, e ali diz para você ter prudência em tudo que você for fazer, né? E nós não seguimos essa palavra, a gente seguiu a nossa vontade de fazer as coisas mais rápido. Então, às vezes, o imediatismo, né? Você querer as coisas de imediato, você vai ter naquele momento, mas a consequência vai vir depois. Então, a nossa falta de crença, de esperar, a nossa falta de paciência de esperar. E eu acho que isso tem muito a ver com as nossas emoções. Quando nós não estamos bem emocionalmente, nós acabamos fazendo as coisas da nossa maneira, né? Então, você tem que saber. Eu creio que eu vou fazer umas séries aqui com vocês sobre isso, sobre a inteligência emocional. Você tem que ter inteligência emocional, você tem que calcular as coisas, tem que saber o que está acontecendo. Porque, queridos, a maioria das nossas decisões, elas são baseadas nas nossas emoções. Eu mesma, na época, eu estava assim, eu queria fazer isso, fazer aquilo, comprar tal, mas eu não queria esperar. Eu estava com as minhas emoções alvoroçadas e eu precisava fazer aquilo naquele momento. Então, acabamos indo por um caminho que nos custou muito caro, né? Passamos por muitas dificuldades, atrasamos prestações, foi uma bola de neve que quando a gente saiu não foi fácil para a gente sair daquilo ali, né? Mas pergunta se a gente aprendeu com isso. Queridos, não. Ainda a gente passou depois, alguns anos depois, parece que quando a gente passa por alguma coisa, a gente esquece que passou, né? A gente voltou a fazer uma outra coisa que também foi complicada. Então eu quero dizer para vocês que eu não estou aqui falando de alguém, eu estou comentando coisas que eu passei, né? Onde eu vivenciei, que hoje eu estou me corrigindo o máximo que eu posso, estou fazendo tudo para que as coisas fluam de uma maneira diferente, né? E não que cada dia Deus tem me ensinado muitas coisas, cada dia Deus vai me mostrando aonde eu devo ir, como eu devo agir, né, da maneira como as coisas vão acontecer. Então eu quero isso compartilhar, dividir com vocês, que nós precisamos alinhar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós precisamos ter inteligência emocional em tudo nas nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas, para que nós possamos tomar decisões certas. Aqui Pedro seguramente tinha as suas emoções controladas, os seus sentimentos estavam alinhados à vontade e às orientações de Jesus, tanto que ele ficou quietinho, seguramente que ele foi lá e fez o que Jesus mandou ele fazer, porque ele estava convicto que o melhor para as nossas vidas é acreditar naquilo que Deus manda que nós façamos. Então a minha reflexão dessa semana é: o que fazer, né? É isso que o que é mais fácil, perdão. Então, o que é mais fácil? Jesus falar para você: vai lá e pesca. No primeiro peixe vai ter a moeda. Faz isso e não precisa você fazer mais nada. Ou é mais fácil você não acreditar e falar: não, eu vou lá, eu vou pescar, eu vou vender. Depois que eu fizer tudo isso, eu vou pagar o meu imposto. Queridos, o mais fácil para mim e para você é seguir a orientação de Jesus. Há muitos anos atrás, se eu tivesse seguido a orientação de Jesus, administrado mais as minhas finanças, né, colocado no papel, calculado exatamente o quanto eu ia precisar mensalmente, e tirasse também uma porcentagem, caso eu passasse alguma coisa inesperada, que sempre passa, se eu ia ter condições de suprir, eu não teria entrado no que eu entrei. Então, queridos, a nossa inteligência emocional, as nossas emoções, elas têm que estar saradas, elas têm que estar bem, como que eu posso dizer?
tem que estar estável, porque às vezes nós fazemos viagem que não podemos, nós compramos coisas que nós não precisávamos comprar e não podemos comprar no momento que você está ali com a tua emoção em alta, por algum problema que você passou, às vezes uma decepção com o teu casamento, uma briga com o marido, com a mulher, ou com o filho, não sei, algo assim nos deixa irado, irritado. E nós vamos lá e fazemos as coisas para suprir aquela necessidade momentânea e depois nós não sabemos que tem a consequência lá na frente. Então, queridos, não esqueça que o que é mais fácil é você crer e você seguir aquilo que Jesus manda você fazer. E como que eu vou fazer isso? Lendo as Escrituras, lendo a palavra do Senhor. Leia o Novo Testamento, começa ali pelos Evangelhos. Ali você vai ter uma direção, ali Jesus vai ensinando os seus discípulos, né, através de parábolas. Se você tem dúvidas, gente, a internet hoje tira todas as suas dúvidas. Mas o que significa? Leia a Bíblia em várias versões. Tem várias versões que são mais fáceis, né, da gente entender, na verdade. Porque, por exemplo, aqui fala... Até quando eu fui ler, eu falei assim, nossa, abrindo a boca encontrará um estáter. Eu fui ver o que era estáter, porque eu não sabia, né? Então, eu fui ver que é uma moeda que existia na época, tanto em ouro quanto em prata, que era valiosíssima. Então, são coisas que às vezes a gente tem dúvida, a gente vai na internet e tira as nossas dúvidas, sabe? Então, por isso a importância da leitura e você pôr em prática os ensinamentos que Jesus nos deixou. Com certeza, o que é mais fácil? É confiar em Deus, entregar o nosso caminho nas mãos dele, pedir orientação para ele, que nós não vamos nos meter em encrenca se nós fizermos isso. Amém? Um beijo grande no coração de todos vocês, obrigada pela sua participação. Mais uma vez, deixa o joinha que eu não sei não, mas eu tô achando que o seu dedinho não foi colocado aí ainda, né? Então coloca aí o joinha, compartilha nas suas redes sociais, se inscreve se você não é inscrito, é super rápido, não tem demora e não paga nada, tá bom? Beijo enorme, nos vemos segunda-feira que vem, assim querendo Deus.